E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar finalizando aqui a nossa série de pintura digital e nessa etapa a gente chegou finalmente na parte de colorir. Então bora pro vídeo. Já nessa etapa aqui que a gente chegou, consiste em começar a colocar as cores. Como a gente já tem as máscaras preparadas, vai ser muito mais simples. A gente vai aplicar ali uma camada de multiplicação e acrescentar as cores em suas respectivas áreas, né? Eu utilizei muito as máscaras que a gente criou naquele vídeo passado, que ajudam, né, a estar deixando o processo mais ágil para fazer ali algumas áreas da personagem, mas como eu não tinha todas as máscaras, até dos pequenos detalhes, como ali dos olhos, né, mais pro lado da pupila e dos dentes, dos lábios, acabei tendo que fazer um pouco na mão mesmo, direto. Essa parte o que não foi difícil, porque são pequenos detalhes. Se eu tivesse que fazer o desenho do zero dessa forma, com certeza teria levado bem mais tempo para estar fazendo. Depois eu acrescentei uma camada de saturação, porque como a camada de multiplicação ela preserva um pouco daquele tom mais escuro, eu precisei colocar um pouco de saturação, principalmente na pele, para deixar ela com aquele ar mais vivo e interessante. Porque essa etapa ela consiste em colocar em multiplicação as cores base e depois colocar algumas sombras, mas como a saturação estava estranha, eu optei em segunda etapa colocar uma camada de saturação e depois voltar para uma camada de multiplicação para acrescentar as sombras. Outra coisa é que eu dei uma demarcada maior em algumas sombras ali de contato, né, e de rebatimento também, a projeção de sombra, que elas pegavam, por exemplo, ali no tecido da camiseta e projetavam um pouco mais de sombra. Então eu acrescentei com uma camada de multiplicação essas sombras utilizando cor, tá? Eu não utilizei um cinza total, coisas do tipo. Eu sempre colocava, por exemplo, ali na pele, eu não colocava um cinza em multiplicação, eu colocava uma cor meio marrom, meio assim, mais voltada para o tom de pele da personagem, para acrescentar na multiplicação e com uma opacidade um pouquinho menor para ela se misturar bem, tá? A mesma coisa eu fiz com a camisa, eu coloquei um tom meio amarelado, né, nas sombras, na saia eu coloquei um tom azulado de escuro para estar acrescentando. E depois eu cheguei com uma superexposição de cores, né? Eu coloquei uma camada e fiz uma superexposição para dar um certo brilho em certos pontos da pele. E para finalizar, eu sempre recomendo dar uma detalhada ali, checa as camadas que você tem aí no programa que você usa disponível, se tem uma super exposição de cores, deixar algo mais bem saturado, tá? E mescla depois para você utilizar aí uns ajustes de tons e cor. Bom pessoal, esse aqui é o resultado final
da nossa Sakura. Foi um vídeo super rápido aqui, bem enxugado, para vocês verem como que é o processo, que é aí uma camadinha de multiplicação para acrescentar as cores, depois você pode acrescentar uma saturação dependendo aí de como você está fazendo o seu personagem para dar uma vivacidade a mais, né? E depois você acrescenta novamente a multiplicação com as sombras para depois finalizar aí com os detalhes de superexposição de cores, né? Colocar uns highlights aí interessantes em certos pontos, uns brilhinhos legais, e aí você trabalha melhor com as camadas, tá bom? Qualquer dúvida a gente fica à disposição, tá? Curte, compartilha e segue aqui o canal para mais vídeos que a gente vai estar fazendo aqui para vocês, explicando pintura digital, criação de personagens, vai ser bem legal, então tamo junto!